Tudo certo com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa e, como você pode ver, o cenário está melhorando aos poucos. E se você não quer perder nenhum melhoramento desse canal, não se esqueça de se inscrever e deixa o like aí. No vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre uma reflexão que eu tive em virtude de dois episódios que, por coincidência ou providência, eles ocorreram no mesmo dia da semana passada. Pois bem, os dois episódios foram o seguinte. Na semana passada, minha esposa ela estava se preparando para se exercitar, pedalar na bicicleta que tem aqui em casa. E o outro episódio que teve um pouco mais tarde, no mesmo dia, foi uma reunião que eu estava tendo com três outras pessoas. Dessa reunião era para falar a respeito de algumas não conformidades que foram observadas em alguns serviços que foram executados aqui na cidade onde eu resido. Pois bem, então, qual foi a grande reflexão que eu tive a partir desses dois episódios e que eu queria trazer aqui para você hoje? Sobre o episódio da minha esposa. Eu escrevi até em uma das minhas cartas que, caso você queira recebê-la, o link para receber as minhas cartas, que eu envio diretamente para o seu e-mail, está aqui na descrição desse vídeo. A grande coisa que acabou fazendo com que minha esposa não se exercitasse naquele dia foi a sua troca de investimento. Ela acabou trocando de roupa. Eu até tinha comentado com ela, meio em tom de brincadeira, nossa, você troca de roupa, o seu exercício não vai dar certo. E por que eu acabei falando isso? Tem isso é uma suposição minha. Eu creio que os neurocientistas diriam que isso aconteceu porque a mente entendeu que o corpo não estaria mais preparado para aquela determinada atividade. Essa foi a primeira situação. A segunda da reunião, onde a gente estava falando sobre as não conformidades que estavam acontecendo dentro dos serviços realizados, esse serviço que é em relação a rede de esgoto que foram executadas aqui na cidade. E as não conformidades observadas foram uma questão de alguns recalques, alguns pequenos afundamentos e algumas geometrias não conforme o que diz respeito à recomposição asfáltica. E é interessante que nessa reunião, esse padrão foi, um padrão foi seguido, o padrão de que as não conformidades, por exemplo, assim, não sei se existe padrão para não conformidades, mas o que eu pude perceber foi que as não conformidades elas sempre ocorriam em postos de visitas, em terminais de limpeza e entre as junções entre o ramal de ligação de esgoto e a rede coletora. Sempre nesses três pontos acontecia algum recalque, alguma, algum pequeno afundamento, ou então tinha alguma não regularidade na geometria. E diante dessas duas situações, eu ficava pensando por que muitas das vezes a gente não alcança os nossos resultados, os resultados que a gente imagina. E hoje, eu e minha esposa, a gente estava organizando aqui a nossa estante, colocamos na verdade, ela que colocou, né? Ela organizou aqui conforme ela achou melhor. Como você é casado, você tem que entender que muitas coisas a esposa vai dar ali o comum aqui na questão da organização dos livros. Se eu tiver organizado os livros, provavelmente ela iria, também, talvez iria organizar do jeito que eu
você trouxe deve entender que quando a mulher está olhando alguma coisa, é melhor deixar que ela mesmo está evitar qualquer tipo de decisão. Pois bem, e na organização dos livros, teve esse livro aqui, eu peguei ele, e eu tinha um ele foi ano retrasado, ano passado. Entre esse período, retrasado, ano passado. E tem um trecho aqui que eu tinha anotado, na verdade tinha grifado, o autor diz assim: se um funcionamento da roda todas as vezes, provavelmente aplicando e aprendendo técnicas que iniciam precisamente ser desaprendidas. Eu tinha até grifado aqui e anotado aqui, tinha colocado ideia para post, vivência do peixe. Para você ter uma noção, antigamente, nos meus livros, eu não anotava muita coisa nele, e as coisas não ficavam na minha mente. Eu anotava em alguns papéis avulsos, e às vezes esses papéis se perdiam. Eu, tendo a fonte aqui, acabava não riscando do livro, meio com uma mentalidade de achar que o livro ia ficar meio longe, meio borrado, burrice minha, né? Então, graças a Deus, Deus me ajudou nessa questão, pela misericórdia de mim, colocando o lembrete que, melhor você anotar no livro para que as coisas possam ser melhores memorizadas. Quando você quiser utilizar como referência, só lá ver que você anotou naquele período que você leu. Graças a Deus, Deus agiu com misericórdia na minha vida e eu pude aprender isso, né? Uma coisa básica, mas que algum tempo atrás eu não fazia. Pois bem, mas não, a questão era, eu queria trazer para você, era sobre esse autor, o autor que é o Bruce Tugel, acho que é esse é o Bruce, Bruce, ele fala, aqui ele vai falar muito sobre aqui ele vai falar sobre a questão dos procedimentos operacionais padrão, porque toda vez que a gente vai querer meio que reinventar a roda, a gente gasta muita energia desnecessariamente tentando inventar alguma coisa que já existe algum procedimento para aquilo ser seguido. Por exemplo, dentro dos serviços de escavação de rede, existe um procedimento operacional padrão para o processo de escavação, da recomposição da vala, para um método de aterro que vai ser utilizado, se vai reaproveitar o solo ali, ou se vai substituir por areia, e quando substitui por areia, é necessário fazer uma diproplantação, que é o adensamento da areia com água e refrigerador. E dentro dessa sequência sempre existem os procedimentos a serem seguidos, que é a quantidade de vibração que precisa ser feita, e a quantidade de compactação que precisa ser feita, a quantidade de que o soquete vibratório deve passar em cima da vala, e depois, quando vai se fazer a recomposição do asfalto, a quantidade de passadas do rolo que precisa ser feito para que se alcance a compactação exigida. Também a recomposição, ela não pode ser desuniforme, ela deve seguir uma regularidade, e a regularidade muitas das vezes ela deve ser em uma figura retangular ou quadrada, não pode ser figura triangular nem curva, para que possa ter uma melhor visualização estética, porque o que fica em cima é o que chama mais a atenção. Então, é sempre bom também que a reposição esteja bonita. E tudo isso são procedimentos operacionais padrões que devem ser seguidos. E procedimentos operacionais padrões, eles podem ser entendidos assim, dentro de uma levada mais produtividade pessoal, ou dentro de uma levada de desenvolvimento pessoal, pode ser entendido como um hábito. E todo hábito, para que ele se torne hábito, primeiro,
A gente tem que imaginar, usar da nossa imaginação para tentar visualizar esse quebra-cabeça que será o resultado que nós queremos alcançar. E depois que a gente utiliza da nossa imaginação algo que foi nos dado por Deus, graças a Ele por nos dar a imaginação, a gente parte para o segundo ponto, que é a questão da aprendizagem. E a aprendizagem aqui ela pode ser entendida como a melhor forma de aprender alguma coisa é fazendo aquela coisa. Eu acho que é Aristóteles que diz que se você quer aprender sobre algo, faça aquilo, você aprenderá melhor. E depois que a gente começa a fazer, aprender aquilo, a gente deve que repetir todas as ações para que aquilo fique automático. Não que a gente deva levar a nossa vida no automático, não, mas existem muitas situações e, é, claro, toda vez a gente vai ter que pensar sobre algo, mas como é que eu posso dizer aqui? Algumas ações vão sair mais naturalmente. Essa é a melhor palavra. Naturalmente. O automático vai ser algo que sai naturalmente. Tem o meu professor do jiu-jitsu, ele gosta muito de falar isso. Oh, vocês têm que repetir esse exercício para que na hora da luta ele possa sair naturalmente, para que você não fique tanto na dúvida de como vai se posicionar, como vai colocar o braço, como é que vai colocar a perna. E, e, e é através da repetição que as coisas vão sair naturalmente. Tem um outro vídeo que eu tinha visto um dia desses, era do um ator que trabalhou com a Fernanda, a filha da Fernanda Montenegro. Eu acho que o nome dele é Guimarães. E a mulher perguntava para ele sobre como foi que ele conseguiu desenvolver tanto uma naturalidade na frente das telas. Parece que ali ele é tão natural na sua interpretação, na sua atuação. Ele dizia o seguinte: eu trabalhei muito para parecer que não trabalho, no sentido de que eu trabalhei muito, eu estudei muito para que as coisas pudessem ser naturais. Então, um procedimento operacional padrão, o hábito, ele faz com que as coisas pareçam que são naturais, mas para que elas sejam naturais, faz necessário que a gente tenha um procedimento operacional padrão. E dentro dessa minha vivência de obra, eu já executei mais de 20 quilômetros de rede de esgoto. Tem muita gente que já executou mais do que eu, mas nessa minha vivência até aqui, a percepção que eu tenho é que todas as vezes que eu ou a equipe que está envolvida comigo, a equipe que eu estou envolvida, não seguimos um procedimento operacional padrão, a gente teve muitas não conformidades, ou um termo melhor, muitos retrabalhos para serem feitos. E todas as vezes que a gente executou, seguindo um procedimento operacional padrão, o resultado foi satisfatório. Mas você também pode se perguntar, mas como é que a gente cria um procedimento operacional padrão? E como eu posso dizer, é muito nesse intuito de tentar lhe ajudar a se planejar melhor e executar o planejamento que você faz, que eu criei uma consultoria individual, onde eu vou poder estar ajudando você a se planejar melhor e executar aquilo que você planejou. E eu vou deixar aqui um link para que nós possamos conversar. Você pode clicar um link do WhatsApp, onde você manda uma mensagem que tem interesse na consultoria e eu
vou entender melhor a sua realidade que você está vivendo, para ver se realmente essa consultoria faz sentido para você, se ela se encaixa atual, no atual momento que você está passando. Então, o link está aqui na descrição desse vídeo. Clica aí, manda um oi que a gente conversa depois. Pois bem, e, e esse procedimento operacional padrão, para que ele possa fluir naturalmente, como eu estava falando. Primeiro, a gente tem que imaginar, utilizar da nossa imaginação para montar tipo um quebra-cabeça na nossa mente de qual vai ser o resultado que a gente almeja. Muitas vezes, quando a gente vai, é, muitas vezes, quando a gente, né, vou utilizar aqui eu, minha experiência, muitas das vezes, quando eu vou iniciar uma obra, eu vou sempre imaginar qual o resultado satisfatório. Qual o resultado que eu quero com aquela obra? Então, esse é o primeiro ponto, a gente imaginar o resultado no quebra-cabeça na nossa mente. Depois que a gente imagina, a gente parte para o segundo ponto, que é a questão da aprendizagem. E a aprendizagem é o fazer as coisas, e fazendo as coisas. E à medida que a gente vai fazendo, a gente vai observando que precisam de alguns ajustes e esses ajustes deles vão sendo melhorados com a repetição, que é o terceiro ponto. E só depois que a gente passa por esses três pontos é que a gente padroniza uma coisa, porque a gente vai estar imbuído da experiência e da vivência das situações para que assim a gente possa padronizar algo. A gente nunca pode primeiro padronizar para depois querer executar. Primeiro a gente imagina, aprende como faz, repete algumas coisas, faz alguns ajustes, e só depois é que padroniza. Isso basicamente é o ciclo PDCA, dito de uma outra forma. O PDCA eu tinha visto um outro livro, eu acho que ele está por aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar. Nesse livro aqui, ó, Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. Ele é um livro do Vicente Falcão, eu também tinha lido ele no ano passado, isso, ano passado. E ele fala muito sobre a questão do ciclo PDCA. Então, eu indico para você, se você quiser ir para melhorar a questão do seu planejamento, a questão de criação de processos, esse é um bom livro. Se você quiser, eu vou deixar aqui o meu link de afiliado da Amazon, você pode estar adquirindo esse livro para ele. E quando você adquirir pelo meu link, você também ajuda aqui nesse canal. Então, era essa a reflexão que eu queria trazer para você, de que todas as vezes que eu agi buscando um resultado, mas quando eu agi não segui um procedimento operacional padrão, o resultado imaginado nunca foi o satisfatório. Ele sempre ficou meio que faltando algo. Por isso, uma das grandes sacadas é quando você for criar um planejamento, é escolher dentro desse seu planejamento qual vai ser o seu método de ação, um método de ação que você tenha conhecimento, ou se você não tem conhecimento, mas que alguém dentro da sua equipe tenha conhecimento daquilo, para que você possa e seguindo ele, porque também tem outra coisa aqui que eu gostaria de falar, não adianta nada a gente escolher um método hoje e amanhã já ter outro método. Claro que a vida é dinâmica, tem grandes tem a dinamicidade da vida, mas a dinamicidade da vida não significa ficar mudando de galho em galho, de a cada momento, a cada instante. Não. A gente, primeiro, para fazer uma mudança, primeiro a gente tem que
experimentar aquele método e ter uma base de experiência, uma base de dados, para sim depois a gente ter a real noção de que não, esse método não serve para esse serviço. Mas até que a gente tenha essa base de dados, faz necessário que a gente utilize o que tem e a gente pode ir melhorando ele. Então, é sempre bom estar atento a esses detalhes para que a gente não se perca no meio do percurso. Então, era essa a reflexão que eu queria deixar aqui para você hoje. Espero que isso possa ser útil dentro da sua vida, dentro da dinâmica de projetos que você possa se encontrar. Espero que tudo isso possa ser útil para você a partir da experiência que eu vivi, a partir das percepções que eu tive. Espero que isso seja útil para você. Desejo a você um grande abraço e até a próxima.